Oi, gente, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês o entendimento sobre as expectativas que a gente cria, né, do que a gente gostaria de receber do outro, do que a gente gostaria que o outro fosse, em paralelo com a nossa visão de realidade, né? O porquê que a nossa visão de mundo ela impacta diretamente nas expectativas e nas projeções que a gente faz referente ao outro. Vou falar um pouquinho disso, espero que dê para assimilar. Vamos lá, gente. A gente tem uma impressão que há uma realidade posta, né? Ou seja, há algo que a gente chama de realidade e que, pelo fato da gente perceber essa realidade com os nossos 5 sentidos, né? E todo mundo tem os 5 sentidos, a gente tem um certo senso que todo mundo tem a mesma percepção de realidade. Só que isso não é verdade, porque a gente experiencia isso que a gente chama de realidade a partir da nossa mente, né? Só que cada mente tá na sua própria bolha, ou seja, cada mente significa algo de forma muito particular, de acordo com o que experienciou, do que viveu, das experiências da vida, do que assimilou das figuras de autoridade, do que absorveu do contexto que vivia. Então, o que dá sentido às coisas é a nossa mente, é a nossa percepção, né? A gente experiencia a vida através da nossa mente. Então, o fato da gente achar que tá todo mundo dando o mesmo significado para tudo gera muita falha de comunicação, gera muito atrito, porque a gente acha, né, a gente tem essa suposição interna de que o outro sabe do meu mundo interno, né, e vice-versa, porque a gente está experienciando aqui a mesma coisa. Só que os significados disso que a gente está experienciando são diferentes, né? Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes um cheiro que me lembra uma pessoa muito querida, para você pode ser o cheiro de uma pessoa, de um chefe que você não suportava. Então, quando eu sinto aquele cheiro, me vem uma lembrança, uma sensação de algo bom, e para você vem uma sensação de algo ruim. Isso é só um exemplo bem simples para a gente perceber como é através da mente que a gente está experienciando isso que a gente chama de realidade. Então, eu não consigo ver a realidade tal qual ela é, porque entre o que se apresenta e entre o que a pessoa que está experienciando tem uma lente, e essa lente é a mente. E essa mente ela é contida de todo esse conjunto de significados que eu dei ao longo da minha experiência de vida. Então, o que acontece? Quando a gente se relaciona com o outro, a gente tende a querer que o outro dê o mesmo significado para tudo como a gente dá. Então, a gente considera algumas coisas óbvias e a gente quer que para o outro aquilo seja óbvio também. A gente teria um certo agir, um certo movimento em determinadas ocasiões e circunstâncias, e a gente pressupõe que o outro faria o mesmo, porque é assim que a gente experiencia. Isso não quer dizer que o outro está experienciando da mesma forma, só que a gente percebe o mundo de forma autocentrada, ou seja, através da nossa mente. E isso é muito limitado, porque a gente não consegue, a gente não está dentro do outro para saber o que ele significa e o que a importância que ele dá, o significado que ele dá para cada coisa que ele experiencia, entende? Então, a gente costuma muito a julgar, eu fiz até um post esses dias a respeito da gente esperar amor de quem não experienciou o amor, e a gente a gente exige segurança, né, e confiança de quem não experienciou isso. Se eu não experienciei isso internamente, provavelmente quando aquilo chegar para mim, ou eu entrar em contato com aquilo, eu não vou reconhecer, porque eu não experienciei isso, tá? E isso da experiência não tem muito a ver se a pessoa de fato, como eu posso dizer, teve aquela experiência de afeto ou não. Porque, por exemplo, às vezes eu tive uma experiência de afeto, mas eu não signifiquei aquilo que eu recebi como afeto, né? A minha criança, ou seja, na fase que eu fiz aquela assimilação, que é do 0 a 7 anos, eu não percebi que aquilo que era me dado, por exemplo, é afeto. Digamos que na vida adulta, eu não tenho isso, eu não entrei em contato com isso, logo eu não posso oferecer. E aí, por exemplo, quando eu vou me relacionar, eu posso me relacionar com uma pessoa, digamos que eu não tive no meu campo aí de aprendizagem, eu não senti a confiança, né?
Eu vivi uma infância no medo, não podia confiar nas pessoas, de alguma forma foi isso que eu assimilei. E aí, quando eu vou na vida adulta, eu sou uma pessoa desconfiada, digamos que eu fiquei com esse imprint, tá? Então, eu sou uma pessoa desconfiada, uma pessoa que tá sempre atenta, uma pessoa sempre tensa. E aí, quando eu vou me relacionar, tá ali implícito, né, no relacionamento que eu precise confiar. Só que eu não tenho essa confiança, né? Eu vivi uma vida com o pé atrás, tenso, eu não recebi aquele respaldo de confiança, de repente, da minha figura de autoridade. Digamos que eu confiei, senti um desafeto aí na área da confiança com o pai que foi embora, não sei, tive alguma questão aí que eu não para mim esse afeto fundamental não foi concretizado. E aí na vida adulta, quando eu vou me relacionar, eu não tenho isso para oferecer. Então o que acontece é que muitas vezes a gente está exigindo do outro algo a partir da nossa mente, a partir da nossa experiência, do que a gente assimilou, e às vezes o outro não tem para dar. Então a gente precisa tirar essa projeção essa lente que a gente faz. Quando a gente vai ver o outro, normalmente a gente não vê o outro. A gente está vendo o outro, mas através dos nossos atos, dos nossos significados, das nossas ações. Então isso gera muita dor, muita confusão, porque às vezes aquele outro não experienciou aquilo, né, que eu gostaria que ele me desse, e eu cobro isso dele. Ele pode até manipular porque ele quer pertencer, ele quer me entregar aquilo, né, porque nessa relação aí uma troca de interesses, e aí ele vai fingir aquilo, mas como não é da natureza dele, não é da essência dele, ele não que não seja da essência, porque em essência, em última instância, somos todos isso, né, mas na mente consciente dele, ele não assimilou aquilo, então ele está forçando uma barra. Em algum momento ele não vai conseguir sustentar, em algum momento eu me frustro, me decepciono. Então a gente precisa ter um espaço muito aberto para permitir que o outro seja o outro, né? Porque a gente não faz isso, a gente já vai pressupondo que o outro seja muitas coisas, e muitas vezes esse outro quer corresponder àquilo que a gente expecta dele, né? Então fica um jogo meio de eu finjo que é verdade, você finge que acredita, e aí eu vou fingindo, você vai fingindo, e são máscaras se relacionando. Isso em algum momento vai ruir porque não é sustentável, né? A gente não consegue sustentar a longo prazo, na intimidade, o que a gente não é. Então, a gente abrir esse espaço, sabe? Deixar que o outro seja o que ele é a forma mais... não queria dizer segura, mas a forma mais natural de se relacionar, porque você não está impondo que o outro seja o que ele não é e não está se enganando querendo que ele seja algo que ele não é, né? Então a frustração sempre vem da nossa projeção, né? Nem sempre do outro. O outro até pode compactuar com essa projeção que eu fiz, mas se eu não estou projetando, digamos que eu não estou carente, eu não estou vazia, não estou ali com o meu projetor ligado, nem esperei a pessoa, né, a convivência para eu perceber a pessoa, eu já estou projetando, se esse projetor não está ligado, eu não me engano, eu não me frustro, eu não crio essa expectativa, né? Às vezes a gente até começa a expectar e aí a gente se percebe, olha, eu aqui criando esse enredo todo que eu não vi nada disso. Eu penso isso muito também nos nossos pais, né? Porque às vezes a gente cobra alguma coisa e eles estão dando o melhor que eles tiveram, né? E às vezes a gente é cruel quando a gente impõe que o outro mude, porque às vezes o outro não tem aquilo para dar. Se ele não tá dando é porque ele não tem para dar. Mas a gente age como se ele tivesse algo para dar, né? A partir da nossa idealização, e tá ali escondido, e a gente fica querendo, sabe? Então, cabe a gente ser um pouquinho maduro de aceitar o que o outro tem para nos dar. Muitas vezes a gente se sente sozinho na vida ou, enfim, se sente frustrado porque a gente não permite que os outros sejam, a gente seleciona demais de acordo com as nossas idealizações, né? Então, seja lá a amizade, seja o parceiro afetivo, a gente está sempre idealizando como a gente quer que os outros sejam, né? E pouco deixando os outros serem. Então, permitir que o outro dê o que ele pode dar, sabe? A gente precisa ser mais humilde em aceitar o que o outro tem para dar. Às vezes a gente fala que a gente não tem afeto, que a gente tá sozinho, que a gente não tem amigo, mas a gente tá querendo que o outro seja amigo do jeito que a gente acha que o outro deve ser amigo, né? Às vezes a gente tá querendo que o amor seja dado de um determinado jeito,
sabe? Mas aquele jeito, às vezes, não é a forma com que a pessoa experiencia o amor. Não foi a forma nem que ela assimilou a forma de amar, sabe? Então, se a gente partir desse princípio que tá todo mundo dando o melhor que pode, né? E não adianta a gente forçar a barra, porque não vai ser na base da cobrança, nem da manipulação que a gente vai conseguir isso. Eu sempre falo que a gente não muda ninguém, mas é muito mais fácil fazer a pessoa relembrar da essência dela, da natureza dela, né? Que é amor, que é mansidão, que é paz, se a gente oferecer o nosso amor incondicional, né? Ou seja, eu te amo sem esperar nada em troca, porque eu não estou precisando desse amor, eu te amo porque amo, não amo porque quero ser amado. Então isso desarma a pessoa, sabe? A pessoa vai tirando as máscaras porque ela se sente num lugar de pertenço, ela se sente num lugar onde ela não vai ser julgada. Então é mais fácil que uma pessoa se desarme, né? E volte para a essência. Quando a gente abre esse lugar seguro para que ela possa ser ela, né? Do que quando a gente impõe nossas regras do jeito do outro ser, como o outro deve ser. A gente não percebe o quanto isso é agressivo, porque a gente acaba negando a natureza da pessoa, né? Se eu tô te forçando a barra para ser uma coisa que você não é, eu tô negando. É como se eu falasse assim, não, você do jeito que você é não funciona para mim. Eu preciso que você seja uma outra coisa. Então tá aqui, ó, o checklist que eu quero que você seja. E aí a gente molda o tipo de amor que a gente quer e a gente chama isso de amor, né? E na verdade isso é uma barganha, isso é uma imposição, isso não é um amor, né? Isso não é um amor, porque o amor ele é incondicional, né? Isso não quer dizer, gente, eu sempre ressalto isso, que a gente deva aceitar de forma alguma indignidade, tá? Mas o amor ele não cobra nada em troca. Eu posso te amar, mas o seu ego não está preparado, ou seja, você está com máscaras, você tem alguns pensamentos que estão equivocados e você entende que amor é posse, ciúme, etc e tal. Aí aquela relação não me faz bem, então eu escolho não estar com você. Mas a relação não tem a ver diretamente com o amor. O amor é uma forma de se sentir, é um sentimento, tá? O amor não é relação. Mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. Eu só quis trazer luz um pouquinho para isso, pra gente ajustar as nossas expectativas, pra gente não se decepcionar com o outro, sabe? Pra gente eu não digo nem decepcionar, mas pra gente se ater que é a gente o tempo todo imaginando como o outro deveria ser. Projetando o que a gente gostaria que o outro fosse, idealizando o que a gente gostaria que o outro fosse. Então o outro não pode decepcionar a gente se a gente não está projetando. A gente se decepciona porque somos decepcionáveis, porque estamos aqui criando ilusões na mente, vendo normalmente o outro a partir do nosso mundo, a partir da nossa projeção, a partir dos nossos significados, da nossa experiência e da nossa mente. Então vamos lembrar que cada um está na sua bolha, cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma muito particular de perceber tudo à sua volta, e achar que todo mundo vai perceber o mundo como eu percebo é infantil da minha parte, né? Porque temos experiências diferentes, traumas diferentes, enfim, né? São criações diferentes, contextos diferentes, valores diferentes, né? Então, para a relação a gente precisa de paciência e precisa abrir espaço para permitir um lugar seguro para o outro ser o que ele é. Tá bom, gente? Espero ter trazido um pouquinho de luz aí para esse assunto. Um beijo.